Olá, muito bem-vindo a mais uma reflexão da semana. Para esta semana temos o texto do Evangelho de Mateus, capítulos 9, versículos 9 a 13. Querido internauta, o modo como Jesus agia surpreendia as pessoas. Na maioria das vezes, Jesus não fazia o que todo mundo faz. Se fosse na época de hoje, diríamos que Jesus não é politicamente correto. No primeiro momento, Jesus chama pessoas sem nenhuma habilidade para serem seus discípulos. Posteriormente, ele conversava com mulheres que na época não tinham vez e voz como hoje as têm. Jesus falava coisas que as pessoas caçoavam dele. Certa vez, diante da morte de uma criança, Jesus disse: "Ela apenas dorme", e o povo começou a rir, pois sabiam que a criança de fato havia morrido. Diante de uma sociedade que segue o velho princípio de Maria vai com as outras, onde se ouve muito, todo mundo faz, eu também vou fazer, Jesus segue o parâmetro diferente. Isso é muito nítido no Evangelho, que há pouco citei, o Evangelho de Mateus. Jesus, em suas caminhadas, observava muito as pessoas. E não somente as observava, mas ele sabia o vazio que havia no coração de cada uma. Ele, quando as via, observava, parava, conversava com elas. Certa vez, ele encontrou com Mateus. Mateus, se você não sabe, era um cobrador de impostos, alguém que, no primeiro momento, era rico. Ele cobrava impostos ao Império Romano e uma boa parte embolsava para si do dinheiro arrecadado. Essas pessoas eram odiadas pela sociedade, pois o povo sabia o que eles faziam. Não havia ninguém que pudesse denunciar e fazer justiça em favor do povo. Em outras palavras, estes eram verdadeiros ladrões. Isso aconteceu até que Jesus encontrou-se com Mateus e apenas diz a ele: "Venha comigo." Mateus, como que nem questionando o porquê do convite, deixa o posto e segue a Jesus. E Jesus foi jantar na casa de Mateus. Eu imagino que Mateus tenha tido uma casa de luxo para a época. Tinha talvez carros do ano, ao ponto de que quando Jesus estava na mesa, muitos outros cobradores de impostos chegaram e sentaram com Mateus e Jesus e jantaram com eles. Provavelmente, estes eram também amigos de Mateus. No entanto, não bastou muito. Os fariseus, aqueles a quem eram chamados da igreja da época, disseram: "Este mestre de vocês come com cobradores de impostos e com pessoas de má fama." E a resposta de Jesus foi: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes." Jesus quebra a lógica humana diante de uma sociedade que até hoje ainda pensa que é por mérito, que é por suas obras. Jesus vem para nos ensinar que todos são de má fama diante de Deus Pai. Mesmo que você tenha diante da sociedade um nome bonito, limpo, sem nenhum falatório ruim por trás de você. Cristo conhece o nosso coração, sabe que o mesmo é pobre, sujo e está doente. Uma vez que a pergunta poderia ser feita é a seguinte: como estes que lá estavam, os cobradores de impostos, poderiam se salvar se Jesus não tivesse ido até a casa de Mateus naquela noite e jantar com os cobradores de impostos? Como eles iriam conhecer a graça de Deus? A graça de Deus tem poder para transformar vidas, porque não fomos nós que amamos primeiro, foi Deus que nos amou. Mateus se tornou o grande evangelista que testemunhou e seguiu Jesus, porque Jesus mostrou que a salvação é para pecadores. Você, querido internauta, hoje se sente um pecador? Então Jesus é para você. Hoje, mais uma vez, Jesus vem para tomar comunhão conosco.
Ele vem toda vez que participamos também da Santa Ceia e recebemos o seu corpo e sangue para nos purificar da nossa sujeira. Por isso, convido você, desde que Jesus venha e lave o seu pecado, pois, sim, ele veio para salvar os pecadores e não os bons. Reflita sobre isso no dia de hoje. Amém.